Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlaken Facud e a gente vai falar qual é o tempo certo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para poder mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 1 Samuel 24, de 14 a 19 diz: Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando. Um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: É você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Aqui a Bíblia está mostrando um momento em que Saul está falando com Davi e que Davi podia ter matado ele, porque ele estava lá dormindo. E ele podia ter matado Saul e ele optou por não matar, e ele está admitindo o quão bom Davi é e o quão mal ele fez para Davi, né? O quanto ele tem tentado fazer mal para Davi. Mas por que Davi não matou Saul? É sobre isso que eu quero falar hoje. Desde 1 Samuel 18, de 6 a 7, diz o seguinte: Quando os soldados estavam olhando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançando e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Essa atitude nada sábia das mulheres de sair cantando que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000 fez com que Saul ficasse com tanta inveja de Davi que ele quis matar Davi. A partir desse momento ele quis matar Davi. Mas Davi não quis matar Saul, sabe por quê? Porque em primeiro lugar na vida dele, ele queria agradar a Deus. Dá uma olhada no que diz 2 Samuel 6, de 20 a 22. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele. Aqui, nessa altura, né, já numa segunda situação, onde Davi já era rei, ele mostra como ele não se importou nem um pouco de fazer um papelão e ficar dançando, mas ele estava fazendo isso em louvor a Deus. E a esposa dele, né, que era a princesa super aristocrática, estava lá criticando ele, falando: isso foi ridículo. Né? E ele, mesmo assim, ele falou: olha, se eu precisar fazer um papelão ainda maior do que esse, eu não me importo. Outra coisa também que a gente percebe nessa situação é que Davi não matou Saul porque ele quis respeitar o tempo de Deus. O tempo de Deus era um tempo que não era aquele que ele estava vivendo, porque afinal de contas, Saul ainda estava vivo. Ele foi ungido a rei quando ele tinha 16 anos, mas mesmo assim demorou bastante tempo até ele se tornar um rei. Ele demorou mais 14 anos, ele foi se tornar rei aos 30 anos. E ele soube respeitar esse tempo de Deus que é tão importante. Às vezes a gente quer se apressar porque a gente recebeu uma promessa de Deus e a gente quer então já cumprir com essa promessa, e a gente começa a meter os pés pelas mãos porque a gente quer cumprir com essa promessa, mas existe o tempo certo de Deus e a gente precisa saber respeitar esse tempo. Logicamente ele queria assumir esse cargo, você não tenha nenhuma dúvida disso. Afinal de contas, o único lado ruim de assumir um cargo político, né, desse nível, de ser um rei, é que você passa a correr riscos, né, como
qualquer político até hoje corre. Mas como nesse caso o próprio rei estava querendo matá-lo, então não tinha nenhuma desvantagem dele se tornar o rei. Era só vantagem mesmo. E Deus ama isso, Deus ama que a gente queira respeitar os processos, que a gente respeite esse tempo, né? Porque a gente precisa desse processo todo muitas vezes. Ele ama isso, porque muitas vezes quando você deixa de respeitar esse processo, você acaba pulando uma fase que você precisava dela para ter sucesso lá na frente. Tá aí Abraão e Sara para falarem isso, né? Eles acabaram arranjando um problemão para a vida deles porque eles não respeitaram esse processo, eles não respeitaram esse tempo de Deus e tiveram uma brilhante ideia de Abraão ter uma filha com a serva dela, um filho com a serva dela, e no fim eles tiveram aquele problema todo que até hoje se perpetua no mundo. Davi foi um homem que temia a Deus acima de tudo e isso trouxe para ele um grande sucesso na vida dele. E a gente precisa considerar isso e colocar isso em prática na nossa vida também. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.